Rádio Gaúcha de Porto Alegre, à sua esquerda. Com todas as vantagens que a Argentina tem em termos de tempo de trabalho, acredito que você concorda que não é normal e o Brasil não pode naturalizar uma derrota como a de hoje. Gostaria da tua análise. Primeiro, se a evolução que você vinha relatando, você concorda que ela estagnou e até que ponto isso é um ponto de atenção? E qual a tua responsabilidade, que perspectivas o Brasil pode ter, o torcedor pode ter com a seleção brasileira sobre o seu trabalho, depois de o Brasil ter sido uma presa fácil hoje? A responsabilidade ela é total sempre. Eu nunca vou deixar de estar à frente de qualquer condição, estando no comando de uma equipe ou de uma seleção. Isso daí é natural, que ninguém esperava por aquilo que nós vimos hoje, e a responsabilidade ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior em todos os sentidos. E peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. E realmente foi uma noite muito complicada para todos nós. Dorival, alô, Dorival, Caemota, Globo Esporte. Antes do jogo já havia informações de debates internos na direção a respeito do futuro da comissão, que estaria em xeque, enfim, nenhuma decisão, mas debates nesse sentido, juntamente com fatos que a gente pode declarar aqui, como por exemplo um distanciamento físico da presidência da CBF nessa data FIFA em especial. O presidente Edinaldo chega na véspera do jogo de hoje, no dia do jogo contra a Colômbia, que pode ser explicado por um processo eleitoral em que ele escolheu a data de hoje, de ontem, para que acontecesse, e ontem também, quando ele poderia verbalizar no sentido de dar um maior respaldo a essa comissão, ele verbalizou no sentido de que até então a CBF dava esse respaldo e de que a CBF dava toda a possibilidade aos pedidos que vocês faziam, mas não controlava o resultado de campo, demonstrando um certo descolamento ou distanciamento entre CBF e comissão, CBF e futebol. Queria saber de que maneira que você viu toda essa situação e de que maneira que você vê a sua condição para a sequência do trabalho. Obrigado. Caê, independente da derrota de hoje, eu seria muito desleal se eu falasse qualquer coisa a respeito do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Em momento nenhum ele deixou de estar presente, de nos apoiar. Sempre chegou no dia das partidas, na grande maioria dos locais que nós estivemos. Teve naturalmente agora esse processo eletivo. Em momento nenhum ele faltou em sentido geral, com a sua presença, com qualquer situação que nós necessitávamos. Tudo nos foi dado, toda a condição vem sendo dada a todos nós. Eu seria extremamente desonesto se eu apontasse qualquer detalhe negativamente nesse processo todo. Não, aí é uma situação que foge ao meu comando. Dorival, boa noite. Aqui em frente, Pedro Cantavallo, Brasil. Você acabou de falar que essa situação foge ao teu comando, mas na tua avaliação, como você enxerga o tamanho dessa pressão que você tem em cima de você nesse momento com o trabalho da seleção? Obrigado. A pressão ela é sempre grande. Eu nunca fujo às minhas responsabilidades. Tenho consciência de tudo que representa, de tudo que vinha sendo desenvolvido, e natural que tudo aquilo que nós programamos para uma partida como a de hoje acabou não acontecendo. E desde o primeiro minuto, eu tenho que reconhecer aquilo que foi a partida, aquilo que foi o jogo, desenvolvimento da equipe adversária, que com merecimentos fez o resultado, e nós não tivemos nenhum sentido de reação mesmo após
o 2-1. E isso é natural aqui. Para todos nós, muito difícil e muito complicado de tentar explicar uma situação como essa, mesmo reconhecendo o valor de uma seleção como a seleção argentina. Dorival, boa noite, aqui do outro lado. Monique Danello, TNT Esportes. Você já falou aí 2 vezes que tudo que vocês planejaram não aconteceu. Queria que você explicasse pra gente, se você pudesse, qual era esse plano, qual era a ideia para hoje. A gente sabe que muitas mudanças aconteceram na equipe. Depois, no intervalo, você vem com 3 mudanças novamente. Em algum momento, você entendeu que talvez tenha feito escolhas equivocadas dentro das opções que você tinha? A gente até imaginou que talvez você pudesse aproveitar as conexões de jogadores que já jogavam junto, pelo pouco tempo de trabalho e até pelo pouco tempo de treino também que você tinha. O que você planejou e o que te chamou a atenção que deu tão errado de cara para tantas mudanças no intervalo? Bem, eu acho que nós estudamos todos os adversários e tentamos passar toda a situação possível aos atletas. O que nós elaboramos, todo o material é elaborado em cima da seleção argentina, ela acabou acontecendo. Tudo nós procuramos mostrar da maneira como era a iniciação, a forma como eles evoluíam de um lado, buscando o lado oposto, o trabalho por dentro dos homens que flutuavam. Tentamos nos posicionar na condição de que existisse uma marcação um pouco mais agressiva, principalmente nos 4 homens de meio campo. Acabou acontecendo uma movimentação constante. O gol logo no início nos criou uma dificuldade ainda maior e logo em seguida saiu 2-0. Nós que atuamos, nós que jogamos futebol, sabemos as dificuldades que você tem para alcançar uma reação. Ainda assim, buscamos o gol, mas as dificuldades ao longo do jogo, elas se repetiram. Mesmo com as alterações, nós não conseguimos em momento nenhum impor tudo aquilo que nós queríamos. Dorival, Júlio César, do Portal Agora do Paraná. Desenvolvido, memoráveis com a seleção brasileira. Eu reconheço o momento da seleção argentina, as dificuldades que teremos, mas é natural que eu esperasse uma reação um pouco diferente da nossa equipe, por tudo aquilo que vinha acontecendo no dia a dia do nosso grupo. Dorival, boa noite, aqui à sua esquerda. Paulo Azeredo, da Rádio Tatiaia. Tudo foi falado aqui a respeito de pressão, né? Mas é a maior goleada que o Brasil sofreu em jogos de eliminatórias. O Brasil nunca havia sofrido 4 gols também em eliminatórias de Copa do Mundo. Queria que você falasse o tamanho dessa derrota, se pesa para a sua sequência e se você acredita que tem ainda potencial com seu corpo técnico para continuar e buscar uma reação. É uma derrota marcante, é natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho. Acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi.